Olá, já começou a nova temporada de animes e eu prometi aqui num desses vídeos pra trás que eu tentaria trazer mais sobre esse tema, porque outubro é sempre quando saem os melhores lançamentos de anime. E fazia muito tempo que eu não assistia anime, mas esses de outubro me intrigaram, me fizeram ter vontade, né? Além de Mob Psycho 100, de My Hero Academia, esses aí eu não tô assistindo, mas sei que são muito bons, você deve dar uma chance também, mas eu vou vir aqui falar pra você de dois que, assim, não deu pra ficar de fora. Bleach, a nova temporada, e Chainsaw Man. Então vamos falar um pouquinho mais pra você conhecer esses dois animes, quem sabe se interessar, e eu te falar o que eu achei desse primeiro episódio dessa temporada de cada um, que só saiu um episódio por enquanto até o lançamento desse vídeo. Vou que abrir a janela pro meu gato, me perdão pela luz. Vamos começar com Bleach, o mangá desenhado e escrito por um dos mestres mangakas, Chichi, mas não o técnico, não, Chichi Kubo, mais conhecido só por Kubo, um mestre mangaka, escreveu essa história maravilhosa que passou a ser publicada na revista Jump, uma das mais famosas revistas lá do Japão, que reúne diversos mangás, dentre eles, como principais nós temos Dragon Ball, temos Naruto, temos One Piece, e Bleach era um dos três da época ali que fizeram muito sucesso, entre eles os que eu já falei, Naruto, que terminou e agora tá continuando ali no Boruto, que não faz sucesso, pelo menos não tanto igual o Naruto fazia, e One Piece, que é o que teve mais sucesso de todos, continua tendo bastante sucesso lá, mas Bleach teve aí suas grandes fases de sucesso. Ele começou a ser publicado lá em 2001 e teve adaptação de anime, mas que parou lá em 2012, e o anime parou num auge, assim, tinha acabado de sair de um ótimo arco adaptado do mangá, e o próximo arco, que seria o arco final, que o mangá terminou em 2016, ele acabou, então dá pra adaptar tudo, tanto é que agora que voltou vai adaptar tudo, mas aí o anime parou e ficou sendo uma injustiça tremenda, porque Naruto foi adaptado até o final, One Piece, o anime que nunca acaba, que tem mais de 1000 capítulos de mangá, já tem mais de 1000 episódios de anime, e Bleach ficou nessa, e aí adapta, não adapta, tem aquelas coisas no anime que não são boas, porque eles encheram de filler, que são aquelas histórias que não estão no mangá, são criadas originalmente pra colocar mais coisa ali no anime, mas a gente ficava esperando por mais. Esse que prometem, quem lê o mangá, quem gosta de Bleach, promete que esse é o melhor arco, a Guerra Sangrenta dos 1000 anos, é esse último arco que será adaptado agora pros animes. O retorno de Bleach, que voltou assim primoroso mesmo, com a animação incrível e agora com esse sendo um dos melhores arcos, foi tão chocante pra galera e agradou tanto o público que a nota dele, né, mas claro, é uma nota só do primeiro episódio, depois isso vai descer muito, mas a nota dele no MyAnimeList, um site que faz esse ranqueamento de animes de acordo com os votos da comunidade, a nota dele alcançou o primeiro lugar nos animes mais bem votados, passando ali Fullmetal Alchemist Brotherhood, que garante a nota de primeiro lugar há muito tempo, mas claro que Fullmetal já atingiu de novo esse patamar, Bleach desceu para segundo lugar com o restante do povo votando, mas ainda assim está em segundo lugar e eu tenho certeza que ele vai continuar bem em cima se a adaptação continuar sendo tão boa igual ela tá agora. Mas deixa eu te contar um pouco da história, assim, não da história, mas te dar aquele introdutório para você entender o que você precisa saber de Bleach. Entenda que se você for começar a assistir Bleach por essa temporada que tá saindo agora, bom, já tem bastante conteúdo que você perdeu pra trás. Então se você quiser assistir tudo desde o começo, você vai ver um anime que tem uma evolução constante de animação, até de estilo e de como vai melhorando mesmo com o passar dos arcos. O primeiro talvez seja um pouco maçante, até lá pro episódio 26, quando o negócio vira e nossos personagens principais vão pra Soul Society. Vou falar mais disso, mas se você não quiser assistir tudo desde o começo, o primeiro episódio é até bem introdutório, assim, sempre deixando os nomes dos personagens que vão aparecendo para você se familiarizar com cada rosto, e eu também agora vou te contar aqui mais ou menos as coisas principais que você precisa saber. Nosso protagonista é Kurosaki Ichigo. Lá eles falam o sobrenome primeiro do que o nome dele é Ichigo, o sobrenome Kurosaki. O rapaz era um ser humano mais ou menos, é porque assim, o que roda em torno desse personagem são muitas coisas. Aparentemente ele é basicamente tudo em um personagem só, mas ele vai descobrindo isso com o tempo. Então quando começa, parece que ele é um simples humano
que por acaso acaba assumindo o papel de ceifeiro de almas substituto, shinigamis, né, como eles chamam lá no Japão. Aqui a gente traduz para ceifeiros de almas. Existem ali dois mundos, na verdade diversos mundos, mas entre eles existe o mundo dos humanos, né, o principal. Existe a sociedade das almas, a Soul Society, que é para onde vão as almas depois que você morre. Aí, tipo, você morre aqui no mundo dos humanos, vai para a Soul Society, vive lá mais uns 2000 anos, e se você morrer lá, porque você lá meio que, você não exatamente envelhece, mas você tem uma longevidade, e se você pode morrer lá, tipo, de morte matada também. Se você morrer lá, você reencarna, renasce no mundo dos humanos. É mais ou menos, vai indo essa troca. E os ceifeiros de alma, eles têm essa função de meio que controlar as coisas lá na Soul Society e garantir que as coisas no mundo humano também fique tudo bem. Porque existem uns bichinhos chamados Hollows. Os Hollows são aqueles espíritos corrompidos, os espíritos malzinhos, que são transportados para o Ecomundo, né? Eles não vão para a Soul Society quando morrem, e lá eles são devorados por outros Hollows, se transformam em Hollows. Por vezes esses Hollows conseguem uma forma de entrar no mundo dos humanos só para comer almas ali. Então cabe aos Shinigami irem lá proteger essas almas boas e purificar, matar ali os Hollows. Para isso, os Shinigamis possuem algumas artimanhas, né? Eles podem usar os Kidos, que são umas magias ali que eles aprendem a usar, e também as suas Zanpakutos. No nível básico de entendimento, essas Zanpakutos são espadas que possuem ali sua energia própria de liberação para se tornarem mais fortes, mas elas também vão entrando em sintonia ali com o usuário e vão se modificando com base na energia que o usuário tem. Elas têm duas formas de liberação, que é a Shikai e a Bankai, que é quando elas se transformam completamente e também mudam o usuário, e aí eles ganham os poderes principais dele. No caso do nosso protagonista principal, ele tem como especial o Getsuga Tensho, que ele usa aí nas formas de Bankai e Shikai da espada dele. Então nosso Ichigo Kurosaki, ele é um humano normal a princípio, né? E aí ele encontra uma dessas Shinigamis, a Rukia, lutando contra um Hollow, e ela tá perdendo, gente. Não, a Rukia tomou um couro de um Hollow qualquer, e o Ichigo chega lá pra ajudar ela, e ela, pra se defender e pra defender as outras pessoas, faz uma coisa que é crime na Soul Society. Ela passa seus poderes pro Ichigo. Então o Ichigo ganha os poderes de um Shinigami a partir da Rukia. Agora que a Rukia passou seus poderes para o Ichigo, ela precisa de um tempo para se recuperar de forma humana ali, até ela ter os poderes do Shinigami dela de volta. E enquanto isso, ela precisa ensinar o Ichigo a ser um Shinigami substituto para ficar no lugar dela, enquanto ela não pode. Esse é o princípio da história, como ela começa a desenvolver. Tem outras coisas importantes, como o grupinho ali, que é apresentado nesse primeiro episódio agora do retorno do anime. Mas o Ichigo, ele tem um grupinho de amigos que contam com a Orihime, que é uma menina ali, amiga do Ichigo, que os poderes dela, pra mim, são os mais difíceis de entender. Eu acho que todos no fim, todos não, ela e o Sado, o outro amigo do Ichigo, são, eu acho que Fullbringers, que é uma outra meio que raça, que eu já falo pra vocês dessas raças, mas eu acho que eles são Fullbringers porque depois eles desenvolvem poderes que não se assemelham muito aos poderes dos Shinigamis e das outras raças, então parece mais com o dos Fullbringers. Mas um dos amigos do Ichigo dá pra dizer exatamente que tipo de poder é o dele, que raça que é a dele, e porque justamente ela vai ser uma das mais importantes e principais dessa última saga, desse último arco, que são os Quincy. Eu não sei se eu falei o nome dele aqui, mas é o Ishida. O Ishida é um Quincy e agora ele vai entender mais ali qual que é a função dele, de onde ele é. A gente vai ver muita coisa do Ishida nesse arco. Inclusive ele usa um arco também como habilidade principal. Interessante, né? Pra falar rapidinho dessas raças aqui, a gente tem os Shinigami, que o principal do Shinigami ali é que eles têm a Soul Society. Lá na Soul Society tem um governo feudal, onde ficam os humanos que morreram foram pra Soul Society, mas eles também têm a guarda militar deles lá, que são o Gotei 13. 13 divisões especializadas em distritos diferentes, especializadas em algumas coisas diferentes, cada divisão meio que faz a sua coisinha ali, cada uma tem seus capitães, subcapitães, e vai descendo ali meio que tenentes, essas coisas assim, cada um tem um cargo, e a gente vai conhecendo esses personagens, eles meio que são os principais ali. A Soul Society em si é bem uma coisa principal mesmo em Bleach. Das outras raças então, temos os Hollow, que eu já falei aqui, os Arrancard,
enfim, que são Hollows que se desenvolvem muito, ficam muito fortes e meio que arrancam parte da máscara deles, e com isso eles conseguem aprender poderes do Shinigami. São Hollows muito poderosos, que parecem mais gente, porque os Hollows parecem mais uns monstros e os Arrancar parecem mais pessoas mesmo, com as máscaras aqui na cara. Nós temos também os Vaisardos, que são meio que uns Shinigami que tem poder de Hollow, eles aprendem a controlar uma máscara de Hollow, eles conseguem colocar uma máscara de Hollow e isso amplifica os poderes deles. E tem os Fullbrink, que é esse povo aí que consegue pegar as almas de objetos e usar isso a favor deles. É um povinho que tem um poderzinho especial, normalmente são os mais fraquinhos mesmo. E os Quincy, né? Que eu já falei, os Quincy. Inclusive, o nosso inimigo principal aqui é o Rei Quincy. Tô doido pra saber mais sobre ele, não sei quase nada ainda no primeiro episódio. Eu já li um pouco do mangá, mas eu não quero spoiler nada aqui. E quando eu falei do Ichigo lá atrás, que meio que a gente começa, ele é humano, na verdade ele é meio que quase tudo isso juntos, combinados em um só. Mas ele é um personagem interessante, porque tem um arco dele, da história dele, que ele fica super deprê, e ele tá super forte, mas ele não se sente forte, e aí ele apanha mais que tudo. É engraçado. É bom. Bleach é muito bom, tá? E eu tô muito feliz que voltou. Espero que você assista e curta. Mas ainda falta a gente falar um pouco de Chainsaw Man. Eu falei um pouco de Chainsaw Man da última vez no Clarim dos Ecrãs, que ainda não voltou, mas eu acho que vamos voltar com esse projeto aí. Temos um plano para continuar fazendo o Clarim dos Ecrãs, quem sabe pelo menos uma vez por mês. E ele é aquele mangá escrito por Tatsuki Fujimoto que deu super certo aí em 2018, fez uma sucessão aí há alguns anos atrás e agora está sendo adaptado para anime e começou muito bem. Até o PH Santos fez um vídeo sobre Chainsaw Man, assisti hoje o vídeo dele, fiquei muito satisfeito de ver lá o PH falando sobre um anime, me atraiu bastante. A história aparentemente é de um garoto que o pai morreu quando ele era muito novo e esse pai era endividadaço com a Yakuza e esse menino deu tudo que ele podia para pagar essa dívida que ele trouxe do pai dele e ele não tem o que fazer. Então ele nunca teve prazeres na vida, ele nunca aproveitou a vida e ele sonha com isso, né? É o sonho dele poder apreciar a vida, ter uma namorada, comida, né? Passar geleia no pão, porque a janta dele normalmente é uma fatia de pão que ele divide com seu cachorro barra diabo, que é um diabo que ele fez um contrato quando ele era pequeno. O diabo tava ali morrendo, ele foi e falou que o diabo podia morder ele, que aquilo ali era o que o diabo tava parecendo querer fazer, e o sangue dele melhora o diabo, mas ele falou que em troca esse diabo teria que ajudar ele, e a partir daí ele passou a usar esse diabo para caçar outros diabos e fazer outras coisas também, porque na verdade esse diabo é um cachorro motosserra, então ele consegue usar essa motosserra para cortar a árvore, então ele meio que trabalha com isso também. Mas ele chegou a doar o rim, o olho, tudo para juntar dinheiro e pagar essa dívida que parece que nunca vai ser paga, até que um evento ali, um acontecimento na vida dele muda um pouco as coisas, faz ele aprender que ele pode ficar mais forte graças a um contrato que ele fez com o próprio diabo dele, e parece que as coisas vão mudar pra ele. Acho que vale a pena você assistir pra descobrir melhor o que acontece nessa história, que até assim, o começo da história é até um clichê básico de anime, daquele personagem que não tem nada, ganha um poder e aí passa a ter as coisas. Normalmente é assim nos animes, mas esse pelo menos traz algumas questões diferentes que, assim, me atraíram bastante. Claro, eu falei bem mais de Bleach, talvez na thumb pareça que eu vou falar o mesmo tanto dos dois, e agora você esteja descobrindo que não, eu vou falar mais de Bleach do que de Chainsaw Man nesse vídeo, porque eu já acabei de falar. Eu gostei bastante dos dois animes, das duas estreias, vou tentar acompanhar, se ficar chato eu dropo, e eu até venho falar pra vocês, talvez vocês vão ficar sabendo em alguma live. Se vocês quiserem saber mais sobre animes, gostaram de eu falando sobre anime, quer que eu fale sobre outra coisa, me fala aí nos comentários ou em qualquer lugar que eu vou estar lá vendo, tá? Um beijo, muito obrigado!